Jesus, quando encarnou para o seu trabalho missionário, objetivando a difusão da Boa Nova, que o fez através das suas pregações e principalmente do seu exemplo, em que pese toda a sua condição espiritual de perfeição, ele se socorreu de trabalhadores, dos chamados discípulos, que depois se tornou apóstolos. Inicialmente, formou o colégio apostólico com 12 trabalhadores. E esses 12 depois foram se multiplicando. E esses trabalhadores eram diferentes entre si, cada um com uma condição, cada um com uma forma de se relacionar, mas Jesus não dispensou e contou com a colaboração de todos eles, procurando sempre corrigir a rota, para que mais tarde aqueles trabalhadores fossem os seguidores e os divulgadores da Boa Nova do Evangelho. Certamente Jesus, então, visualizou nesse trabalho e nessas diferenças que cada um tinha, o aspecto da tolerância e principalmente a necessidade da cooperação, da lei de cooperação. E interessante, nós encontramos sobre isso no livro Boa Nova, no capítulo 3, quando Jesus está iniciando o seu trabalho missionário, e ele está próximo ao templo de Jerusalém, quando um dos integrantes, um daqueles juízes integrantes, chamado Hanã, se aproxima de Jesus e indaga o que ele estava fazendo na cidade. Ou seja, Galileu, o que fazes na cidade? E ele então responde que passava por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. O juiz, então, num sentido de sarcasmo, disse: reino de Deus? O que pensa tu ser isso? E Jesus, com humildade, respondeu que esse reino de Deus é a obra divina nos corações dos homens. Mas Hanã insistiu e perguntou a Jesus: mas com quem contas para tamanha empreitadas? Quem serão seus companheiros, seus colaboradores, seus cooperadores? Por acaso contas com algum príncipe ilustre, ainda que desconhecido, para te auxiliar nessa importante empreitada? E Jesus respondeu singelamente: os meus cooperadores hão de chegar de todos os lugares. Então, isso aconteceu à época que Jesus começava o seu trabalho. E essa afirmativa de Jesus continua ressoando até os dias atuais, no sentido de que os cooperadores do seu trabalho de fundação do reino de Deus nos corações dos homens continuam sendo chamados de todos os lugares. Mas e nos dias atuais? Quem são
os cooperadores, os colaboradores de Jesus. Quem são hoje esses cooperadores? Trago para a nossa reflexão uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, que, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, depois se tornou inclusive um livro, pequeno livro, um opúsculo, Respostas da Vida. Ele fala, Mensagem da Vida, ele fala uma mensagem muito longa de Bezerra de Menezes, e num certo trecho ele faz então esse enfoque justamente sobre os cooperadores na obra de Jesus. Diz o Espírito Bezerra de Menezes: reconheçamo-nos dessa forma na condição de companheiros do Cristo, que anseia agir por nossas mãos, ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz e amparar com o nosso discernimento, na construção do reino de amor e luz a que fomos trazidos, não só para teorizar e guardar, mas também para renovar e fazer, elevar e construir. Então, no primeiro parágrafo da mensagem, nós vemos que o Espírito Bezerra de Menezes, ele nos coloca na condição de cooperadores de Jesus. Reconheçamo-nos na condição de cooperadores do Cristo, de companheiros do Cristo, que anseia agir, veja, que anseia agir por nossas mãos, primeiro, por nossas mãos. Então Jesus anseia agir por nossas mãos. Certamente a mão daquele trabalhador devotado, daquele que estende a mão no socorro, aquele que ampara, aquele que abraça, aquele que consola, é as mãos que Jesus quer como companheiro. Agora, aquela mão que apedreja, aquela mão que agride, certamente não é a mão que Jesus escolhe para ser usada em seu proveito do seu trabalho. Ver com os nossos olhos. E é interessante, nossos olhos, eles procuram o tempo todo imagens para ser captadas. E eu pergunto, aonde os nossos olhos estão parando, fixando a atenção? Ou seja, que tipo de programa que nós fixamos o nosso olhar? Que situação na rua nós gostamos de visualizar? Quais as imagens que nos alegram, que nos convida à fixação do olhar? Abençoar com a nossa voz. Veja que interessante, abençoar com a nossa voz. A palavra, ela tem o duplo sentido. Com a palavra você pode alegrar, consolar, esclarecer, orientar, difundir o Evangelho, difundir o amor, difundir a alegria, mas também com a mesma voz você pode fomentar a guerra, a discórdia, a maledicência. E a voz, a palavra que Jesus quer como companhia daquele trabalhador, de seu companheiro, certamente é a do primeiro caso, ou seja, aquele que através da sua voz, usa a sua voz para a difusão do bem.
amparar com o nosso discernimento. O discernimento é a compreensão, é a verdade que esclarece. Então, é importante isso, né? Aquele que já conseguiu dar um passo adiante no sentido do esclarecimento, que tem a possibilidade de esclarecer através do discernimento já obtido, é esse trabalhador, que é um cooperador de Jesus. Não só para teorizar, ou seja, não é para ficar na tribuna ou discursando em casa, discursando no local que estiver, mas efetivamente agir nesse sentido do bem, do amor, da fraternidade. No segundo parágrafo da mensagem, ele continua dizendo assim: tudo, pois, queridos filhos, se pudermos realizar, se condensa na conjugação ativa do verbo servir. Na conjugação ativa do verbo servir. E servindo, encontraremos a solução para todas as nossas lutas e as respostas para todas as nossas indagações. Então é no trabalho abnegado, no trabalho feito com as mãos, com a voz, com o nosso discernimento, é que nós vamos encontrar respostas para as dificuldades, o sofrimento às vezes, né? E também, e principalmente, a solução daquelas situações controversas. Quantas vezes nós vemos mensagens de pessoas que tinham estavam numa situação muito aflitiva, de repente começou a exercitar o trabalho voluntário no bem, de repente a sua situação física e espiritual se transformou. Esqueceu aquele sofrimento, porque às vezes o que acontece? Nós achamos que o nosso sofrimento, a nossa dor é a maior, é a mais aflitiva de todas. Mas quando nós deparamos com situações muito mais difíceis, nós começamos a valorizar o que temos e agradecer mais. E aí ele conclui dizendo assim: edifiquemos o bem. Edificar é construir, fazer. Edifiquemos o bem, e o bem nos levantará na existência um abrigo capaz de nos resguardar contra todas as vicissitudes da vida. Ou seja, a obra que nós fazemos em prol do socorro, do auxílio, se constitui numa obra que é, na verdade, um abrigo, um escudo protetivo para cada um de nós. Ao invés de imaginarmos que estamos ajudando o outro, na realidade nós estamos sendo ajudados, estamos erguendo o alicerce desse abrigo protetor contra as vicissitudes que chegam sempre. E aí, comecemos assim, de nossos próprios lares e de nossas próprias instituições, convidando-nos então não precisa ir muito longe para fazer isso, para edificar o bem, né? Ele convida a fazer isso a partir do lar,
E também a partir das instituições do local de trabalho, ou seja, as instituições que nós frequentamos, pode ser inclusive a casa espírita, principalmente, né? Então, repetindo, comecemos assim de nossos próprios lares e de nossas próprias instituições, em cujas tarefas somos solicitados aos mais difíceis testemunhos do Evangelho. Os mais difíceis testemunhos do Evangelho vivo e ativo, em cujo clima, por fim, conseguiremos o conhecimento melhor para a conquista da vida maior. O Evangelho vivo. O que é o Evangelho vivo? É o Evangelho em ação, no trabalho ativo. Não é o Evangelho que está no livro, guardado na estante, que muitas vezes nós conhecemos o Evangelho versículo a versículo e sabemos citá-lo. Só que esse Evangelho é teorizar. É o Evangelho que está na estante ou na mente, mas ainda não desceu para o coração. Então, Bezerra de Menezes, Espírito Bezerra de Menezes, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Evangelho vivo. Aí, poderíamos perguntar: estarei preparado para o trabalho de cooperador de Jesus? É uma pergunta, porque muitas vezes a gente, mas isso não é para mim, quem sou eu? Então, estarei preparado para o trabalho de cooperador de Jesus? Essa pergunta foi feita, inclusive, pelo Espírito André Luiz. No livro Os Mensageiros, ele perguntou, quando Aniceto convidou, o instrutor Aniceto convidou ele para o trabalho do passe, auxiliar no passe, ele respondeu: mas estarei preparado para esse trabalho? E o instrutor Aniceto respondeu assim: por que não, André Luiz? Por que não? Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Primeiro passo, boa vontade. Claro que não basta só a boa vontade, mas o primeiro passo é a boa vontade. Porque se não tivermos boa vontade, não adianta o convite vir, a orientação, não, eu vou te orientar como é que você vai fazer. Se não tiver a boa vontade, para tudo, acabou o trabalho de cooperador. Então, nos setores de serviço, qualquer setor, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Bastam, continua o instrutor Aniceto, bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade, segundo requisito. Então, a vontade de cooperar é o primeiro requisito. E o segundo é a responsabilidade daquilo que você vai fazer. Ou seja, vou me preparar adequadamente para fazer. Eu quero fazer, mas eu vou me preparar para fazer. Porque senão, às vezes a ajuda fica atrapalhada, né? Noção de responsabilidade. Para que sejam iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Em qualquer trabalho novo. Então, propósito sincero de cooperação e noção de responsabilidade. É os dois requisitos.
O que nos deve interessar, André Luiz, continua o instrutor Aniceto, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor, o fruto, pertencem ao Senhor. Porque muitas vezes o trabalhador, ele se empolga no trabalho, mas quer avaliar o resultado. Nós estamos atendendo aqui as 100 crianças, 200 crianças, 300 crianças. Nós estamos evangelizando. Nós estamos servindo 50, 100, 200 pratos de refeições por dia. E o que o instrutor Aniceto está falando é justamente o seguinte: o que nós temos que nos preocupar é com a realização do trabalho no bem. O resultado não cabe a nós, ou não cabe àquele que está no trabalho. Mas estou falando, estou pregando, estou levando o evangelho, mas parece que o resultado não cabe ao trabalhador. A produção não é, ele não está trabalhando para, ele está trabalhando como cooperador de Jesus. Outra situação que eu coloco aqui, que eu encontrei no livro Caminho, Verdade e Vida, é interessante porque muitas vezes a gente imagina um trabalhador de Jesus como sendo aquela pessoa sisuda, carrancuda, não faz uma brincadeira, às vezes E o Espírito Emmanuel diz assim: o amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a terra, deve contar com as dificuldades de toda sorte. Ou seja, eu vou para o trabalho do bem, seja onde for, sabendo que vou encontrar adversidades ou dificuldades. Por quê? Porque a nossa situação evolutiva faz com que nos deparamos costumeiramente com criaturas que estão num nível evolutivo baixo. Inclusive nós, porque estamos juntos, porque senão nós não estávamos aqui. O sentido desse cooperador é justamente aprender a ensinar. E não há necessidade de ser uma pessoa sombria. Quantas vezes a gente chega num local, às vezes fica facilmente irritado com o barulho, com a fila que não se forma adequadamente, né, Marcelo? Na hora de servir a refeição, aquele que quer furar a fila. Mas é natural isso, é questão da orientação gentil, cortês, mas às vezes firme, necessária, como até um aprendizado, E para encerrarmos, eu só gostaria de colocar a pergunta de Pedro, o apóstolo Pedro faz, que nós também certamente faríamos, ou se já não fizemos mentalmente isso, Pedro diz assim, e nós, dirigindo a Jesus inclusive, se dirigindo a Jesus, e nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos?
no seu diálogo com as pessoas. Curava um, levantava o outro. E Pedro, em certa ocasião, então se dirige a Jesus justamente com essa pergunta. E nós, Senhor, que deixamos tudo, deixamos família, estamos aqui diariamente contigo, o que receberemos de ti? Está em Mateus essa pergunta, Mateus capítulo 19, versículo 27. E o Espírito Emmanuel traz a seguinte resposta. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? Que receberei em troca desse trabalho? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida, que recebe o grão maduro após a colheita. O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, e com ele se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da própria renúncia. Quanto mais se lhe acendrau a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiria, mais ampla caridade foi constrangido, até o sacrifício extremo. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender, a glória de servir. Então, para que fique na nossa mente essa proposta de ser um cooperador de Jesus, e nós vimos que qualquer um de nós pode ser um cooperador de Jesus aonde nós estivermos, bastando boa vontade para servir e noção de responsabilidade no que se está fazendo. E a pergunta que ressoa na nossa mente para encerrar é a que Jesus fez: que fazeis de especial? Com todas as possibilidades e os potenciais que cada um de nós já tem, o que nós fazemos disso? O que fazeis de especial? O que faz mais do que aquele outro que ainda é o ignorante de toda a lei divina?
Que Jesus nos abençoe. Agraciados com a Tua presença, Senhor, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos nesta noite, refletindo sobre o Evangelho e o convite que nos fizeste para sermos um dos seus companheiros de trabalho, um dos seus cooperadores no trabalho do bem. Inspira-nos, Senhor, a que de fato possamos ser esse Evangelho vivo, aonde quer que estejamos, seja no nosso lar, na rua, no local de trabalho, na casa espírita, ou aonde quer que estejamos, Senhor, possamos difundir o amor, a fraternidade, a solidariedade, edificando o bem em todas as circunstâncias. Gratidão, Senhor, por nos possibilitar e por nos oportunizar esse encontro. Que assim seja.